Seja muito bem-vindo, amigo internauta, ligado aqui no canal do Audiência Carioca no YouTube. Você que está voltando aqui ao nosso canal, que já nos prestigiou em outra oportunidade, eu lhe agradeço a confiança por ter voltado aqui e continue com a gente aqui. E também felicito você que está vindo pela primeira vez aqui no Audiência Carioca, é um prazer tê-lo aqui. E já te peço a confiança que você se inscreva no nosso canal para que a gente faça não só esse conteúdo, como outros conteúdos daqui para frente. Então aperta o botão vermelho aqui embaixo e vem com a gente. Bom, pessoal, na última sexta-feira, a CNN Brasil recebeu o ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o programa CNN Expresso, da jornalista Monalisa Perrone, para uma entrevista. E como muitos de vocês já sabem, foi uma entrevista ao vivo, gerou uma torta de climão entre o Weintraub e a Monalisa Perrone. Tudo começou já de cara, logo no ponto de partida ali do bate-papo entre os dois. Após saudar ali o ministro da Educação, o Weintraub conversou com a Monalisa Perrone e no GC que nós vamos mostrar agora, que está aparecendo aí na sua tela, dizia a seguinte mensagem já de cara, olha, na tarde diz, Weintraub comenta a saída de Tait do governo. Ministro da Educação analisa cenário político. Pois bem, pessoal, o Weintraub foi convidado ali pela equipe da Monalisa para comentar a situação do Enem, que abriram as inscrições do Enem, e muita gente aí não concorda com essa atitude do governo federal. A Monalisa aproveitou para conversar com o ministro sobre uma crise que é clara e notória dentro do governo de Jair Bolsonaro. A jornalista fez a seguinte pergunta para o Weintraub. Eu vou reproduzir aqui para vocês entenderem o que a Monalisa fez de pergunta e vocês já viram aí o que apareceu na tela. Bom, a Monalisa fez a seguinte pergunta. Como fica participar de um governo com uma instabilidade tão grande em relação a uma das principais pastas neste momento, não só para o Brasil, mas para o mundo, o que é a questão da saúde? Qual a sensação e como está o governo de Jair Bolsonaro? Portanto, a Monalisa começou de cara, já jogando no colo ali do ministro a real situação do relacionamento do governo Jair Bolsonaro com os ministros. Porque, afinal de contas, muito se diz ali se o Bolsonaro tem uma certa arbitrariedade com a sua equipe ministerial. E o Weintraub não gostou nem um pouco. O Weintraub, num tom até muito sereno, ele mostrou-se confuso ali com o início da pauta, porque, na opinião dele, existiam outros assuntos previamente combinados com a equipe da Monalisa. E isso já gerou ali uma certa, um clima de tensão entre as duas partes. A Monalisa não entendeu muito bem os comentários do Weintraub e disse que se ele quisesse, poderia não participar da entrevista ou simplesmente não responder. Enfim, pessoal, o que a gente volta a comentar aqui da CNN Brasil, que é um fato muito curioso. Em menos de 10 dias, porque no dia 7 de maio já havia tido todo um climão entre Regina Duarte e o Reinaldo Gotino com a Daniela Lima, agora é a vez do Weintraub se indispor com a equipe da CNN Brasil. Na primeira ocasião foi a Regina Duarte, que também reclamou ali de não seguir um script do que teria, segundo ela, sido combinado com a equipe da CNN Brasil, no caso ali com o Daniel Adjunto, no caso da Regina. Dessa vez, a confusão foi envolvendo o Weintraub com a Monalisa Perrone. O que eu, sinceramente, acho muito esquisito tudo isso. Pelos seguintes fatos, vamos lá. Primeiro deles, a Monalisa, na minha opinião, fez uma pergunta que qualquer jornalista faria ao Weintraub nesse momento. E volto a dizer o que eu havia dito no vídeo da Regina na semana passada. É muita ingenuidade do ministro achar que vai ser perguntado tudo que está no scriptzinho. Ainda mais uma entrevista ao vivo, em que você pode ficar mais à vontade de trazer algum assunto quente que está ali na última hora. Pelo que eu entendi, a Monalisa fez a pergunta porque o ministro também em nenhum momento disse que não falaria, por exemplo, sobre a saída do Nelson Tait, que estava na saúde até aquele dia. Foi o dia 15 de maio em que o Nelson Tait saiu do governo de Jair Bolsonaro. Portanto, eu não entendi muito bem ali o clima de tensão entre o ministro e a jornalista Monalisa Perrone, porque a pergunta era natural e tanto era natural que ele aceitou responder.
Agora, não dá para o ministro e nem o secretário, no caso a Regina Duarte, que é secretária, melhor dizendo, ficar esperando que tudo vai seguir um scriptzinho, um roteiro, não é televisão, no sentido de dramaturgia de teatro que vai seguir ali um cronograma. Agora, se o Waltraib e a Regina se sentem desconfortáveis de falar alguns assuntos, eles têm que dizer isso para a CNN Brasil. Olha, eu não vou falar sobre tal situação YXZ. O que não parece ter acontecido nas duas situações. A Regina não gostou das perguntas, mas também em nenhum momento disse ao Daniel Adjunto que não falaria sobre o caso do vídeo da Maitê, por exemplo, que não responderia nenhum artista. O mesmo vale para o caso do Waltraib, que também queria que seguisse o script, mas em nenhum momento disse, olha, eu não vou falar sobre esse ou aquele assunto. Mas se mostrou indignado porque achou que só falaria sobre aquilo. Gente, a gente é bem honesto e a gente não tem por que mentir. Toda entrevista pode haver sim uma negociação. Uma negociação do que vai ser falado e do que pode ser evitado. Cabe, como eu sempre digo, as duas partes sentarem, conversarem e decidirem se vão ou não aceitar o que os dois lados estão estabelecendo como critério para realizar a entrevista. Mas também é preciso dizer que tanto o jornalista como até o próprio entrevistado, eles podem em algum momento puxar um assunto que não estava combinado, mas também não estava vetado, o que parece ter sido ambos os casos. O que eu acho, apenas avaliando jornalisticamente, tecnicamente, o trabalho da CNN Brasil, é que precisa ser um pouquinho mais claro naquilo que vai ser combinado na hora de passar não só para o convidado, como também para o jornalista, porque a Mona Lisa, sem dúvida, foi a que ficou ali na saia justa, porque deu a impressão de que a Mona Lisa nem sequer sabia o que havia sido combinado lá em Brasília, lá no gabinete do ministro, durante a entrevista ao vivo concedida à CNN Brasil. E a CNN Brasil também tem que deixar bem claro aos seus convidados que os assuntos que estão previamente combinados serão questionados, mas que podem surgir outros assuntos no meio do caminho. E se não estiverem dentre os vetados, eles podem sim ser perguntados, sem gerar esse clima de tensão. Agora, o que o político tem que entender nesse Brasil, principalmente, é que alguns assuntos não dá para fugir. Não dá para fugir com essa de que não foi combinado. Primeiro que as duas perguntas, tanto do caso lá da Maitê da semana passada, como o caso da Mona Lisa com o Waltraib perguntando da saída do Tite, são perguntas normais. Perguntas normais. A Maitê só queria que a Regina falasse com a sua classe. E a Mona Lisa queria saber como estava o clima no governo Jair Bolsonaro com os ministros. O que é uma pergunta dentro da pauta que vem acontecendo aí no noticiário político. Ou seja, gente, não dá para fazer mimimi e reclamar com um jornalista a respeito disso. Primeiro que são perguntas dentro do normal, dentro do habitual. E segundo, como já é conhecido tanto pela Regina Duarte, que é velha de guerra de televisão, quanto para o Abraham Waltraib, eles sabem muito bem que existem formas mais educadas de dizer que não vão responder determinados assuntos. Mas querem gerar ali um certo desconforto da imprensa com os telespectadores. Aliás, isso tem sido uma máxima, né, de alguns políticos que, lamentavelmente, tentam colocar a imprensa contra o público. Não caiam nisso. A imprensa está ali para perguntar o que o público, que a sociedade no geral, precisa e quer ouvir. Caiam nessa não. E por fim, a CNN Brasil emitiu uma nota defendendo a Mona Lisa Perrone, e fez muito correto em relação a isso, dizendo que ela agiu dentro do manual prático de redação estabelecido pela emissora. Ou seja, estava tudo dentro do contexto. Ou seja, é só acertar ali um compasso da produção com alguns entrevistados apenas para se certificar, até para deixar o âncora mais à vontade na hora de dizer: convidado, nós combinamos esse assunto, mas isso que eu estou lhe perguntando não estava no vetado. É uma entrevista ao vivo, portanto, nada demais a pergunta, o senhor responde se quiser. Portanto, pessoal, não adianta esses políticos quererem sair pela tangente. O negócio é responder sim à sociedade. Portanto, essa foi a minha opinião aqui no canal do Audiência Carioca sobre essa polêmica e lamentável entrevista do Waltraib à CNN Expresso de Mona Lisa Perrone aqui no canal do Audiência Carioca. Eu te peço mais uma vez, você chegou até aqui o final desse vídeo,
se inscreva no nosso canal, dê essa oportunidade pra gente, para fazer não só esse conteúdo, como outros conteúdos ao longo do ano. E te convido a assistir alguns dos conteúdos que nós já temos aqui no Audiência Carioca. Então é isso, pessoal. Até a próxima e a gente se vê por aqui no canal do Audiência Carioca.